Bom, irmãos, boa noite. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. E pensando no que eu iria falar agora e conversando também com o pastor sobre uma série nova, porque acabamos Colossenses, nós chegamos à conclusão de que seria uma boa oportunidade de falarmos sobre Provérbios. E nessa noite eu queria pensar sobre a verdadeira sabedoria. Acredito que os irmãos conheçam bem o livro de Provérbios, e por isso eu vou fazer aqui um breve resumo daquilo que baseia-se o livro. Qual é o objetivo? E esse livro, ele foi o livro escrito pelo filho de Davi, Salomão, pelo rei Salomão, assim como é dito no início, no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Provérbios. E o livro foi escrito como se estivesse acontecendo um diálogo entre um pai e um filho. A ideia exposta por Salomão aqui no livro de Provérbios tem com esse desejo transmitir talvez uma conversa ali sentados, pai e filho, um com o outro, conversando sobre o futuro, conversando sobre as coisas a respeito da sua própria vida, o pai desejando ensiná-lo. Talvez também outras pessoas proponham que seja também uma espécie de um diálogo entre um mestre e um discípulo. Alguém já vivido, experiente, que já passou por algumas dificuldades, aprendeu com elas e por isso agora está apto para ensinar, e isso é transmitido ao longo do livro de Provérbios. E esse livro, então, ele foi escrito com esse objetivo, de traçar essa conversa de instrução, de direcionamento. É quase um pai mesmo educando o seu filho. Olha, filho, você precisa fazer isso, porque isso aqui, o contrário disso é errado. Então, Salomão utiliza esse livro para transmitir a sua ideia. A intenção principal do livro aqui, e fica muito evidente ao longo do livro, muito obrigado, Paulo, é mostrar que o conceito de sabedoria verdadeira, ele está ligado diretamente a um relacionamento adequado com Deus. Não existe sabedoria sem Deus. Basicamente, Salomão vai tratar com esse tema ao longo de todo o livro, mesmo tratando de assuntos específicos, como, por exemplo, língua, como, por exemplo, ira, como outro exemplo, dinheiro. Mesmo ele tratando esses assuntos específicos ao longo do livro, basicamente, a ideia sempre será: não existe sabedoria verdadeira sem Deus. Então, apesar de alguns, até mesmo alguns crentes, tratarem esse livro como sendo meros ditados populares, o que é um erro grotesco, ou como conhecimento meramente humano, apesar disso, o objetivo desse livro não foi reunir sabedoria, sapiência humana. A ideia de Salomão aqui não foi colocar a sua experiência de vida, aquilo que ele aprendeu, os seus cabelos brancos, as noites perdidas de sono, para que ele pudesse ensinar alguém. Salomão não tinha isso como objetivo, porque não se trata de ditos populares e nem experiência humana. Aqui se trata de um ensinamento extremamente teológico, que vem diretamente da parte de Deus para o homem, e que assim instrui o homem a viver uma vida adequada e digna diante do seu Deus. O livro, ele aponta para algo completamente, então, oposto ao que muitas das pessoas pensam, que é como se fosse um livro de história, ou ditos populares. E para ele poder transformar, para ele dar essa ideia, essa característica ao livro, Salomão ele é muito preciso quando ele utiliza os primeiros versículos do primeiro capítulo como a introdução do seu livro.
Não sei quantos de vocês têm a oportunidade de ler livros com frequência, mas geralmente lá nos livros tem o prefácio, né, do livro, onde o autor ele vai falar sobre algumas coisas interessantes e logo depois vem a introdução ao livro. Um breve resumo do autor. E é mais ou menos isso que Salomão faz aqui nos versículos que vamos ler, que é o capítulo 1 de Provérbios, versículos de 1 a 7. Ele tem o objetivo de, então, traçar uma ideia de uma vida exemplar diante de Deus. A própria ideia de sabedoria, aqui tratada no livro, cerca de mais de 40 vezes mencionada no livro de Provérbios, a ideia de sabedoria, ou ser sábio, está ligada diretamente ao fato de alguém que vive com excelência. Alguém que é habilidoso em viver, ou então aquelas pessoas mais específicas que trabalham com um determinado material, elas eram chamadas de sábias quando elas eram peritas no seu próprio ofício. Então, Salomão quer dar essa ideia para o povo de Israel, para que todo leitor que pudesse passar por esse livro identificasse que o objetivo principal do livro é falar sobre sabedoria, algo que não existe sem Deus. E se a gente parar para pensar nos nossos dias de hoje, meus irmãos, quem aqui que não gostaria de ser sábio? Tem alguém aqui que não fala assim, eu não gostaria de ser sábio? Todo mundo gostaria de ser sábio, naturalmente, né? Mas, pensando ainda nessa questão de ser sábio, de adquirir sabedoria, eu queria que os irmãos me ajudassem com ideias, frases, que possam resumir para você o que é uma pessoa sábia. Que imagem vem à sua cabeça quando você fala de uma pessoa sábia? Não precisa pensar dentro do contexto que a gente vai trabalhar agora, não. Mas de um contexto de sabedoria cotidiano, secular, vamos dizer assim. O que é uma pessoa sábia? Experiente. O que mais? Vivida, né? Talvez ali os seus cabelos brancos. Quando eu penso em sabedoria, eu lembro do meu avô. Quando eu ia visitá-lo, eu sentava lá, conversava com ele, ele contava um monte de história, de experiências da vida dele, coisas que ele aprendeu, coisas que ele sofreu para aprender, e sempre me via a imagem do meu avô, meus avós compartilhando coisas interessantes e que me ensinaram bastante coisa. O que mais que vem à sua cabeça quando você pensa em alguém sábio? Uma pessoa que mais ouve do que fala, né? A gente também tem essa percepção de quando a pessoa é mais quieta assim, né? Quando tem alguma discussão mais ferrenha, ela está lá no canto dela, ponderando as coisas. O que mais que vem à sua cabeça? Uma pessoa que desenvolve as coisas com certa facilidade, né, Jesus? Eu também, quando eu estava pensando sobre essa pergunta que eu faria para os irmãos, eu pensei nisso. Pessoas que têm habilidade em desenvolver determinadas ações. Pessoas que talvez consigam ganhar dinheiro mais fácil do que as outras, de maneira honesta, claro, né? Não de maneira desonesta. Eu pensei, poxa, talvez na perspectiva do mundo, né? Alguém pense, poxa, Steve Jobs era um cara sábio, soube administrar os seus negócios, fez bastante dinheiro. A gente pensaria, talvez, em algumas pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que tiveram sabedoria para lidar com esses aspectos. Mas é impressionante, irmãos, que ao contrário disso não é isso que a Bíblia fala a respeito de sabedoria. Talvez a gente pense em pessoas muito inteligentes, como Albert Einstein, Newton, entre outros cientistas, mas nada disso, na perspectiva bíblica, significa, de fato, a sabedoria verdadeira. Nada disso caracteriza esses homens,
ou pessoas que passaram pelas nossas vidas, caracteriza como eles sendo pessoas sábias. A Bíblia não fala isso. Mas o que será então que a Bíblia fala sobre sabedoria verdadeira? E é isso que nós vamos pensar um pouco nessa noite. Pensar sobre a sabedoria verdadeira, proposta da parte de Deus para nós, para que possamos aprender e ser sábios. Eu queria que os irmãos acompanhassem então comigo a leitura dos versículos de 1 a 7 do capítulo 1 do livro de Provérbios. Capítulo 1, versículos de 1 a 7 do livro de Provérbios. A palavra de Deus diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos compartilhar da Tua palavra e aprender por meio dela, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, Pai, e a nossa oração nesse momento é que o Senhor confronte os nossos corações por meio da Tua palavra. Nós cremos que ela faz isso com os nossos corações, olhando no mais profundo do nosso íntimo, verificando as áreas que ainda não estamos de acordo com a Tua palavra, e assim ela nos motiva a viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Deus. Nós cremos nessa verdade, Pai, e por isso suplicamos a Ti em oração, que o Senhor nos abençoe por meio desse tempo, nos educando aquilo que devemos de fato viver em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, uma coisa que é importante nós aprendermos, e Salomão vai nos ensinar por esses versículos aqui, é que nem ciência, nem cultura, nem experiências pessoais representam para nós a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é algo muito mais ligado ao nosso Deus do que as pessoas a querem acreditar. E bom, irmãos, diante desse nosso texto que acabamos de ler, nós podemos dividir ele em 3 partes. E é o que eu vou fazer. A primeira parte do nosso texto, ela é usada da parte de Salomão como uma apresentação. É como se Salomão estivesse apresentando suas credenciais aqui, não com o objetivo de se sobrepor ou se ensoberbecer, não, mas ele se identifica como o produtor desses provérbios, porque precisava de uma identificação. Era necessário alguém que viesse da parte de Deus para falar e ensinar a respeito disso. E por isso, então, o primeiro versículo, logo no início, ele fala: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Meus irmãos, Salomão foi um rei muito famoso, reconhecido em sua época. Não somente em Israel, mas em todo o arredor de Israel. Muitos reis e rainhas da época se achegavam a perto de Salomão com o objetivo de receber da parte dele alguma palavra de sabedoria. Todos ficavam impressionados com os seus conhecimentos naturais sobre ciência, sobre justiça e até mesmo a sua própria grande inteligência. Nós vemos relatos na própria Escritura falando a respeito disso.
Quando em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, o autor de Reis vai falar sobre a habilidade que Salomão tinha com as ciências naturais. Também sobre justiça em 1 Reis, capítulo 31. E também sobre a sua inteligência em 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Então, Salomão era um homem reconhecido. Era um homem que era respeitado. Mas, meus irmãos, apesar de Salomão se apresentar aqui como autor, como filho de Davi, e apesar dele ter tantas credenciais ao seu favor, a autoridade de Salomão não se encontrava em sua própria força, na sua habilidade ou na sua inteligência. Como falamos anteriormente, não se trata de cultura, não se trata de ciência e nem de experiências pessoais. Se trata do nosso Deus. E apesar dele ser uma pessoa completamente credenciada para falar sobre sabedoria na perspectiva humana, não foi isso que ele veio fazer. Mas eu queria perguntar para os irmãos, o que na perspectiva de vocês traria a autoridade devida para Salomão para que ele pudesse falar dessa verdadeira sabedoria? Diante da vida desse homem, que a gente pincelou aqui rapidamente, o que traria a autoridade na vida de Salomão para que ele pudesse falar de uma verdadeira sabedoria? Não a sabedoria que os homens conhecem, mas uma sabedoria real e genuína vinda da parte de Deus. O quê? Sua experiência com Deus? Em que sentido? Em que sentido? Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Não é verdade? Os irmãos lembram desse episódio? Salomão, lá no início do seu reinado, diante de todo aquele desafio, um jovem homem, com a responsabilidade de guiar o povo de Deus, ele é colocado nessa situação pelo seu pai, e ele entende que é da vontade de Deus. Tanto é que nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 10, ele declarando isso. Salomão fala ali diante de Deus, ele reconhece a bondade e o favor de Deus para com o seu pai, e pede a mesma bondade e para que Deus cumprisse com a promessa que ele havia feito para Davi. E que ele pudesse, então, estar apto para que ele pudesse reinar em Israel. E para que ele fizesse isso, meus irmãos, Deus ele concede a Salomão a oportunidade de pedir algo. Salomão, me peça algo de acordo com a tua vontade, para que eu possa conceder a você. E diante de todas as possibilidades, o que Salomão vai fazer é justamente pedir sabedoria. Salomão, ele poderia pedir 100 anos de paz para o seu reinado. Salomão, ele poderia pedir a Deus que todos os seus inimigos fossem exterminados. Salomão poderia pedir para Deus riquezas incontáveis. Deus deu a oportunidade dele fazer esse pedido. Não que Deus seja um gênio da lâmpada mágica, mas Deus ofereceu a ele essa oportunidade em sonho. E a resposta de Salomão para Deus naquele sonho foi: Deus, eu quero sabedoria para que eu possa guiar o seu povo de maneira íntegra. E como fala lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 7 a 10 também, nós vemos que isso agradou o coração de Deus. Salomão, ele tinha essa credencial para falar de sabedoria, não por conta das suas experiências, porque até então, nesse momento, ele era um jovem homem, que ainda não tinha nenhuma responsabilidade de maneira direta com o reinado de Israel. Mas diante do desafio proposto por Deus a ele,
Ele pede sabedoria. Percebam, irmãos, que o pedido de Salomão para Deus nesse sonho representa muito mais do que uma resposta imediata. O pedido de Salomão nesse sonho representa a intenção do coração de Salomão. Porque, como vamos ver mais para frente, quando ele vai concluir essa primeira introdução do seu livro, ele fala o quê? O princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus. Só é sábio quem teme a Deus. Então, naturalmente, Salomão só poderia pedir sabedoria se ele temesse a Deus, irmãos. Porque se ele não temesse a Deus, ele pediria outra coisa. E é o que vamos aprender ao longo desses versículos, meus irmãos. O importante é a gente encontrar na vida de Salomão que ele não era apto por si mesmo a falar de sabedoria. O que lhe dava credencial, o que lhe dava autoridade para falar sobre a sabedoria, a verdadeira sabedoria, podendo ensinar assim as outras pessoas, filhos e filhas da nação de Israel, era o seu temor a Deus. A vontade de harmonizar o seu desejo com a vontade soberana de Deus. Era isso que fazia dele alguém credenciado para falar sobre sabedoria. Meus irmãos, sabedoria é algo que só pode ser concedido, algo que só pode ser encontrado na pessoa de Deus. Não existe outro lugar. E agora, depois que nós relembramos um pouquinho a respeito do nosso autor, a respeito do rei Salomão aqui, podemos passar para a segunda parte do nosso texto, que se dá ali no versículos 2 até o versículo 6. Meus irmãos, essa segunda parte do texto, ela vai apontar justamente para os benefícios que a sabedoria promove nas nossas vidas. Mas espera aí, ser sábio já não é o bastante? Ser sábio já não é o suficiente para Deus? Para essa sabedoria verdadeira, demonstrada aqui em Provérbios, ela vai muito além do que apenas a sabedoria. Não que a sabedoria seja algo pequeno ou desnecessário, mas essa sabedoria verdadeira, ela impacta em pontos diretos na nossa vida. Por isso, então, Salomão fala para eles, para os leitores do meu livro, eu quero que vocês saibam o seguinte: esses provérbios que eu estou anunciando a vocês, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. E não só isso, eles ajudarão a vocês a compreenderem as palavras que dão entendimento. E não só isso, eles ajudarão vocês a viverem uma vida disciplinada e de maneira sensata, fazendo o que é justo, o que é direito e correto. E não só isso, ajudarão a vocês a ter prudência. Vocês que ainda são inexperientes, vocês que ainda estão aprendendo a viver a vida de maneira habilidosa para o seu Deus, a vocês será trazido a prudência, será trazido o conhecimento aos moços, aos jovens, que ainda não viveram tudo isso que precisavam viver para gerar esse conhecimento. Mas vocês podem adquiri-lo se vocês ouvirem a voz da sabedoria. O autor, então, Salomão, ele vai falar para esses homens de Israel, pessoas que desejavam se apresentar sábios diante de Deus, que a sabedoria, ela promove em nossas vidas diversos benefícios. A sabedoria, ela não simplesmente se limita a conhecimento intelectual. Ela engloba, sim, conhecimento intelectual, mas ela é muito além disso.
ela impacta na vida diária das pessoas. A verdadeira sabedoria, ela não se acomoda numa mente. A verdadeira sabedoria faz com que aquilo que é conhecido pela mente se torne algo prático em suas atitudes. Como eu falei no início, o objetivo de Salomão com esse livro era promover para essas pessoas o conhecimento da verdadeira sabedoria com a finalidade de que eles pudessem viver isso nas suas vidas. Para que eles pudessem apresentar vidas extremamente dedicadas a Deus. A ideia da palavra sabedoria, como eu falei também no início, transmite essa ideia. Pessoas habilidosas, pessoas que estão fazendo determinada ação de maneira extremamente hábil, que elas se destacam. Da mesma forma, então, Salomão queria ensinar esses jovens, essas pessoas inexperientes, a terem uma vida extremamente dedicada a Deus, para que eles pudessem viver de maneira habilidosa, com a finalidade de honrar a esse Deus. Diante dessa realidade, meus irmãos, quando o autor lhe apresenta essa verdadeira sabedoria e os impactos que ela promove, como, por exemplo, a gente leu, disciplina, uma maior compreensão da vida, sensatez, senso de justiça, conhecimento e prudência, o autor ele tem esse objetivo de ensinar, educar o seu discípulo ou o seu filho. E por isso, então, nos versículos 5, 6, Salomão ele vai trazer um complemento a esses benefícios. Porque além dele falar tudo isso a respeito da sabedoria, das palavras de sabedoria que ele ia transmitir aqui por meio dos provérbios, nos versículos 5 e 6, Salomão também demonstra que a sabedoria não é uma coisa estagnada. Não é um status que eu alcanço em minha vida. Não é algo em que eu alcancei e pronto, agora eu sou sábio e todas as pessoas precisam vir até mim para saber o que elas precisam fazer em suas vidas. Não. Salomão vai falar para aqueles, olha, versículo 5, olha, você que é sábio já, você que já entendeu o conceito da verdadeira sabedoria e tem buscado viver isso, continue dando ouvido à sabedoria. Porque da mesma forma que 1 e 1 mais 1 são 2, sabedoria mais sabedoria é cada vez mais sabedoria. Não parem de aprender por meio das palavras de sabedoria, ou seja, não simplesmente por meio daquilo que Salomão vai falar no livro de Provérbios, mas por aquilo que Deus já falou ao longo das Escrituras. Por tudo aquilo que Deus ensinou ao seu povo, são palavras de sabedoria, que podem promover de fato a verdadeira sabedoria nas nossas vidas. Por isso, então, Salomão fala no versículo 5, olha, meus amigos, eu quero que vocês entendam, aqueles que são sábios, aqueles que estão buscando viver uma vida de maneira habilidosa para agradar ao seu Deus, eu quero que vocês entendam que a sabedoria, ela não é um ponto que eu alcanço na minha vida, mas ela é um contínuo processo de crescimento. Porque quanto mais sabedoria, mais sábio. Quanto mais sabedoria, mais sábio. Você nunca vai parar. Você sempre vai continuar promovendo essa sabedoria em sua vida, se você continuar temendo ao seu Deus. Por isso ele fala no versículo 6, olha só, diante dessa sabedoria, final do versículo 5, quem tem discernimento obterá mais discernimento ainda, será ainda mais orientado. E vocês que estão sendo instruídos pela sabedoria, vocês estarão sendo capacitados por ela para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios.
Esse era o objetivo final? Não. Mas incluía isso também? Sim. Um homem temente a Deus, sábio, de acordo com essa sabedoria aqui, ele sabe discernir as coisas. Ele entende como funciona a vida. Ele não simplesmente se cala e passa como sábio porque está calado, e nem se enche em sua vaidade a ponto de querer falar e transmitir sabedoria como se ele fosse o detentor da sabedoria. O homem de Deus, de fato, que experimentou essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, ele é direcionado por Deus para conseguir lidar com o cotidiano da sua vida. Para que por meio disso ele possa ser habilitado por Deus a honrá-lo por meio das suas atitudes. As palavras aqui utilizadas, elas trazem essa ideia de conhecimento, de coisas que são desconhecidas ao homem, ou coisas não sobrenaturais, mas desconhecidas porque talvez ainda não tivesse a ideia completa. Essas palavras aqui utilizadas no final do versículo 6 são tudo isso. Correspondem à intelectualidade mesmo do homem. E a sabedoria impacta nessa área também. Um homem sábio, de acordo com a palavra de Deus, naturalmente também é mais inteligente. Não que a gente vai ter um QI elevado, não que o fato de você temer a Deus vai fazer com que você seja o homem mais inteligente ou a mulher mais inteligente do mundo, mas te habilita a viver a vida de maneira habilidosa para agradar o seu Deus. A sabedoria, ela impacta em todas essas áreas aqui mencionadas por Salomão e em tantas outras também, meus irmãos. Porque quando passamos a viver uma vida de acordo, direcionados pelo nosso Deus, nós sabemos que Deus impacta a nossa vida por completo. Quando olhamos para o Novo Testamento e vemos ali, talvez em Gálatas, as virtudes concedidas pelo Espírito Santo, são habilidades concedidas por Deus, dons dados por Deus, para aqueles que o temem. Aqueles dons não são para qualquer um. Não é para aquela pessoa que simplesmente fala que acredita em Deus. Mas é para aquele que vive temente a Deus. Aquele que teme ao Senhor recebe da parte de Deus de maneira graciosa, não por mérito. Ah, Senhor, eu temi o Senhor, agora o Senhor tem que me dar sabedoria. Não. A sabedoria é algo natural que vem da parte de Deus. Talvez fosse isso que Paulo estivesse pensando quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, no final do capítulo 2, se eu não me engano, versículo 16 ou 12, não lembro. Quando ele fala que nós temos a mente de Cristo. A nós foi dada a mente de Cristo. Nós somos habilitados para viver uma vida que está completamente modificada por essa nova mente. Quando vemos em 1 Coríntios também, Paulo falando que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para os homens. Quando a gente vê em Colossenses, Paulo falando sobre em Cristo Jesus residir toda a sabedoria e conhecimento. Não existe sabedoria sem Deus. Não existe alguém sábio se não teme a Deus. A instrução de Salomão, nessa breve introdução que ele dá nesses primeiros versículos, tem esse objetivo. Quer ser sábio? Você quer adquirir sabedoria? A única forma disso acontecer é temendo ao Senhor. E por isso, então, no versículo 7,
nós vemos a resposta de Salomão. Ao mesmo tempo em que ele pergunta para eles: vocês querem ser sábios, homens, jovens, velhos, mulheres, crianças, vocês querem ser sábios? Ao mesmo tempo que ele pergunta isso, ele dá a resposta. Vocês querem ser sábios? Temam ao Senhor. Porque quanto mais você teme a Deus, mais sábio você é. Quanto mais nós tememos ao nosso Deus, meus irmãos, mais sábios nos tornamos. Não porque merecemos, mas porque a graça de Deus se manifesta de maneira poderosa em nossas vidas, nos dando a sabedoria, o direcionamento de Deus para vivermos de maneira habilidosa a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. A terceira e última parte do nosso texto é justamente essa resposta da parte de Salomão que vimos até aqui. Salomão conclui essa breve apresentação do seu livro, resumindo tudo o que ele falou agora em uma resposta a respeito da verdadeira sabedoria. E o interessante, meus irmãos, é que essa conclusão em que Salomão chega e aponta aqui no versículo 7, não foi algo descoberto por ele, com a sua grande inteligência, com a sua grande sabedoria humana. É algo que foi dito muito antes dele, pelo seu próprio pai. Quando nós olhamos para o Salmo 111, versículo 10, nós vemos Davi declarando justamente essas palavras. Aquele que é sábio, teme ao Senhor. E o insensato desobedece o Senhor e foge da disciplina. Mas não somente ele. Nós vemos Jó declarando no capítulo 28, naquele momento em que Jó vai chegar à conclusão da sabedoria de Deus. E Jó chega no capítulo 28 falando sobre sabedoria. O que é sabedoria? Da onde vem a sabedoria? E aí Jó faz um jogo de palavras ali. Ele fala sobre o fato da terra anunciar que não sabia onde estava a sabedoria, onde ela morava. O mar também falou que não sabia ou não tinha conhecimento de onde a sabedoria morava. Até o momento que lá no final do capítulo 28, Jó chega à conclusão. Não existe sabedoria sem Deus. Aquele que quer adquirir sabedoria precisa temer a Deus. Jó chega ao ponto de, naquele capítulo, falar de maneira tão direta sobre sabedoria, que ele fala que Deus chama a sabedoria e Deus avalia a própria sabedoria, querendo dar a ideia de que Deus é muito mais sábio do que a sabedoria. Ele é dono da sabedoria. Ele não pertence à sabedoria, ele é dono da sabedoria. Então Jó também declara a mesma palavra, que tanto que Davi, quanto também aqui em Salomão, descrito por eles, com o objetivo de declarar para as pessoas: a verdadeira sabedoria só pode existir se houver temor a Deus. Meus irmãos, o temor a Deus é a única e verdadeira demonstração de sabedoria. Queremos ser sábios? Precisamos temer a nosso Deus. Não existe a possibilidade de sermos sábios se não estivermos temendo ao nosso Deus. A palavra de Deus nos direciona em vários momentos no Novo Testamento a respeito disso. Falando sobre corações divididos, pessoas que buscam a sabedoria humana. Como Paulo fala em Coríntios também, ele fala que aos olhos dos homens, a sabedoria de Deus é loucura. Essa sabedoria que nós estamos conhecendo, que foi apresentada por Salomão para aqueles que iriam ler esse livro, essa sabedoria aqui é loucura para os homens.
Porque para eles interessa o intelecto. Para eles, sabedoria é experiência. Uma pessoa que é vivida, uma pessoa experiente, ela tem condição de falar sobre sabedoria. As pessoas acham que a sabedoria está na ciência. Outras acham que a sabedoria está na cultura. Mas a palavra de Deus fala que a verdadeira sabedoria está contida no nosso Deus. Amém? Que possamos ser crentes, dedicados em temer ao nosso Deus, para que possamos viver vidas sábias, vidas que aplicam com extrema habilidade o conhecimento que têm recebido, vidas que entendem que não existe sabedoria sem Deus. Porque a sabedoria não pode ser produzida pela cabeça humana. Ela está contida e só existe em Deus. Precisamos então viver uma vida temendo ao nosso Deus, para que Ele, em sua graça e misericórdia, nos conceda sabedoria no tempo oportuno. Como Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele é o dono da sabedoria. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por esse tempo em que tivemos aqui, de poder olhar para a Tua palavra, e enxergar que a verdadeira sabedoria não está na cultura, não está na ciência, não está na cabeça do homem, mas toda a sabedoria, ela está contida em Ti, Deus. O Senhor é o dono de toda a sabedoria. E por isso, Deus, nós suplicamos a Ti, que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos conceda a sabedoria para vivermos vidas dedicadas a Ti. Que as nossas vidas sejam vidas exemplares, de pessoas que estão vivendo uma vida habilidosa, de maneira habilidosa, para honrar o Senhor. Senhor, preenche os nossos corações com o verdadeiro desejo de sermos sábios aos Teus olhos e não sábios aos olhos do mundo. Porque aquilo que o mundo oferece não pode ser comparado com aquilo que o Senhor pode proporcionar em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos isso e por isso pedimos a Ti que o Senhor conceda a cada um de nós a sabedoria devida para vivermos uma vida que honra a Ti. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos dividir em grupos e vamos orar. Ter o nosso tempo de oração.